Então, gente, vamos continuar então a série de 1 Pedro. Então, vamos abrir em 1 Pedro 3, versículo 1. Primeira Pedro 3. Isso, versículo 1. Ele vai ler do 1 ao 7. É um texto que... Primeiro Pedro 3. É um texto que trabalha com coisas que a princípio todos aqui já conhecem, já ouviram sobre. Se fosse o grupo maior, como é comum nas segundas, talvez nem todos, mas aqui no grupo que está hoje, provavelmente todo mundo já entende ou já ouviu, sabe sobre isso que o texto vai falar. Então não vai ser uma coisa assim muito perigosa. Todo mundo achou? Tá. Então vamos ler. 1 Pedro 3. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Senhor, obrigado por essa palavra que o Senhor revelou ao teu apóstolo Pedro e que ele escreveu e que hoje nós temos fácil acesso para lê-la e refletir e meditar nela e estudá-la para que nós entendamos aquilo que é tua vontade revelada nesse livro, Senhor. E a gente te agradece muito por esse privilégio que a gente tem de conhecer o Senhor de uma forma tão fácil e que nós podemos receber de Ti a sabedoria que o Senhor dá para entender a Tua vontade revelada, Senhor. E que nessa noite a gente possa compreender sobre esse texto específico, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração a falar e que seja o Senhor falando, seja a Tua vontade sendo pregada aqui, Senhor. A gente te agradece por isso. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, que é muito interessante, é o fato de que o texto começa com a palavra semelhantemente. Semana passada, quem estava semana passada? Na segunda-feira passada. Tá. A gente falou sobre a questão de servidão. O texto anterior fala sobre se sujeitar ao Senhor, tanto quanto o bom, tanto quanto o mal. E depois reflete isso em como Jesus agiu. E logo em seguida, seguindo, agora nós temos um outro capítulo, mas isso é uma carta escrita por Pedro. E ele escreve, começando com semelhantemente. Então, é legal isso, que esse texto prático, como tem sido todos os outros, ele está trabalhando sobre a mesma coisa. Sobre a mesma coisa que a gente falou semana passada e nas semanas anteriores, ele está trabalhando de uma coisa só, de uma lógica de vivência, uma lógica de agência e de como a gente vive essa vida agora que nós somos nova criatura. Por isso que eu gostei, eu achei muito interessante ler isso, porque eu já sabia o que eu ia falar. Eu já li 1 Pedro mais de uma vez e eu sabia o que dizia no 3, só que dessa vez eu li o semelhantemente, que eu não tinha notado. O fato de que claramente o objetivo é o mesmo. Então, é muito interessante como semana passada falou sobre se sujeitar ao Senhor, tanto quanto o bom, tanto quanto o mal. E aqui fala para as mulheres se sujeitarem ao próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. E esse texto ele trabalha com
uma responsabilidade. Uma responsabilidade que é essa responsabilidade que aqui é do contexto do casamento. De aqui uma mulher e no final, no versículo 7, a responsabilidade do marido. Que não há é muito peso e exige uma grande maturidade para esse tipo de coisa. Por isso o texto ele trabalha com isso, com pontos específicos de como ser, mas ele trabalha com uma questão que é da lógica cristã geral, de ter essa responsabilidade sobre quem nós somos agora e como nós agimos em relação aos relacionamentos que nós temos na nossa vida. Por isso que quando hoje em dia, a análise que eu tenho sobre namoro na adolescência é muito diferente de como eu tinha antes. Hoje, muito se fala, eu quero achar uma garota que seja crente, quero achar uma garota que seja cristã, ou quero achar um menino que seja crente, um piá de Deus. Mas muito antes, quando a gente lê a palavra, quando o texto aqui diz qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem, mais importante que agora eu sei como deve ser a mulher que eu vou casar, antes, como deve ser o homem que eu tenho que ser. Esse é o que a palavra trabalha, porque a palavra ela trabalha de verdade em nós. A palavra ela não é um instrumento que a gente vai usar para querer moldar os outros ao nosso desejo, mas sim é algo que vai transformar o nosso interior, vai transformar a gente. E por essa transformação que nós temos, vai ser útil para que aconteça a transformação nas outras pessoas. Porque aqui fala do procedimento da mulher para que ganhe o seu marido que não obedece a palavra, sem palavra. E por isso que relacionamento, aqui ele fala de um contexto de casamento, por isso que é muito importante que eu vejo que aqui é um grupo, era majoritariamente adolescente, temos hoje 2 jovens, a princípio era sempre um, às vezes o Eliezer, ele vinha, mas agora parou, porque tá tendo curso lá, que tem que criar essa consciência de uma paciência de que nós estamos na época da vida, na fase da vida, que nós temos o privilégio de amadurecer, em que nós ainda não somos homens ou mulheres de família que cuidam de uma casa. Nós ainda estamos debaixo de uma guarda e ainda estamos debaixo de uma lei que nos coloca como de menores para o nosso contexto de adolescentes. E isso é privilégio. E nós temos que tomar isso como privilégio para ler esses contextos. E quando a gente lê Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa, ou em Efésios 5, né, normalmente se usa para o homem, é muito mais do que ler isso e dizer como eu queria achar alguém assim, mas antes o homem leu o Efésios 5, a mulher leu o Provérbios 31 e dizer eu tenho que ser assim. Porque é isso que causa. Principalmente para nós, quanto mais jovem, mais forte essa tem que ser a consciência. De que nós temos que ter a nossa transformação. Nós temos que passar pelo nosso novo nascimento e trabalhar em nós para amadurecermos nesse novo ser que nós somos. E isso tem tudo a ver com o que está sendo falado em todo o texto até agora e com o que foi falado semana passada, que é essa questão de serviço e submissão à ideia da nova vida, as ideias que são do reino de Deus. Semelhantemente, vós mulheres sede sujeitas ao seu próprio marido, semelhantemente ao servo que é sujeito ao seu Senhor, porque nós agora que cremos em Cristo, vivemos uma nova lógica, que não é a lógica do mundo, que não é uma lógica de ganho, é uma lógica de perda para nós. É uma lógica de que nós deixemos para trás aquilo que nós queremos, porque antes é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que eu sirva o outro. Então, se eu quero
ter um relacionamento com alguém, se eu quero ser um homem ou uma mulher virtuosa, eu preciso ter muito forte essa consciência de me rebaixar, de servidão, de lavar o pé, de abaixar a cabeça e de dar a outra face. Que isso é o que Jesus nos deu como exemplo, de ser humano. Porque hoje falando sobre a questão, sobre isso, por algumas pessoas, eu conversando com algumas pessoas, se entende que é isso, o homem, ele não entende o que ele é, e não entende o que é Deus. E ele cria várias ideias sobre isso, para conseguir criar uma ideia do que ele mesmo é, para ele conseguir agir da forma que ele quer, e do que Deus é, para Deus estar adaptado a isso. E Jesus vem para mostrar a resposta para as duas coisas. Do que é Deus, quem é Deus e como é o homem, como nós temos que ser. Jesus é o perfeito exemplo de que a gente cria muita ideia, muito sonho e a gente vive por essas vontades futuras. E ok, nós teremos sonhos e podemos realizá-los e podemos ir atrás dos nossos sonhos e fazer um esforço por isso. Mas muito antes é viver o agora da nova vida que nós temos. De ter forte na nossa ideia aquilo que nós somos em Cristo, no agora. E não trabalhar em como as coisas vão funcionar para que os objetivos aconteçam. Qual é o método para que eu seja que seja um melhor cristão? Qual é o método? Como eu faço as coisas? Como as coisas acontecem? O que eu tenho que fazer para que as coisas melhorem? Sendo em mim ou na minha vida ao meu redor. Mas muito mais é sobre quem nós agora somos. Se eu agora me entendo como filho de Deus, é segundo isso que eu vivo agora. Segundo isso que eu vivo nesse momento. É cauterizar a cruz. Essa frase eu tenho dito. É estar o tempo todo focado no reino de Deus. Porque nós somos representantes disso. Nós somos filhos que creram e agora nós temos uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade de que, sim, nós teremos, muito provavelmente, não posso dizer, afirmar que todos, mas muito provavelmente nós sim teremos um casamento, sim teremos uma casa, uma família e todas essas coisas que nós vamos ter cuidado. E que essas coisas têm que vão estar debaixo da nossa grande responsabilidade em sermos representantes do reino, de sermos filhos de Deus. E a boa nova é que tudo isso é nos dado de graça, pelo sangue. Agora, toda essa vida nova, a gente recebe ela através do sacrifício de Cristo. Não é mais uma coisa que eu tenho que fazer para alcançar o merecimento de ser filho, para conseguir viver a vida de filho. Ele deu a mim o direito, pelo sangue. Com o sangue derramado, agora eu posso ser filho, crendo. E por isso eu vivo em amor. Eu vivo em servidão, em serviço ao meu próximo. Eu vivo como sacrifício vivo. Porque esse é o culto racional de vocês. Que vivamos como sacrifício vivo. Que toda essa nossa passagem nessa vida, essa nossa peregrinação, seja para as coisas que vêm depois. Para a promessa da eternidade, que já é nos revelada agora. Então eu já posso viver esse reino aqui. Enquanto eu não estou pleno lá com Ele, o Espírito dele habita em mim. Eu tenho o Espírito de Deus, que é Deus, habitando em mim, com o direito de eu viver esse reino agora. E isso é muito importante. Então é muito mais do que ideias e de listas, de funcionamentos, de métodos, de como é que é o namoro cristão. É uma lógica de ser. Quem você é no namoro que você quer ter. Quem você é na solteirice
que você tem ou que quer ter, em quem você é no casamento que você vai ter. É quem você é. E muito menos sobre o que vai lhe acontecer, mas sobre quem você é perante essas coisas que lhe acontecem, porque a transformação tem que acontecer. Então, a mulher vai se sujeitar ao marido e o homem vai honrar a sua esposa, porque eles são uma coisa diferente do que o mundo é. Porque o mundo trabalha com métodos e ideias para que as coisas deem certo. Porque o mundo é ele mesmo. O mundo é o que ele é e que ama a si próprio. E nós não. Nós não somos mais nós quem vivemos. Agora é Cristo quem vive em nós. Então, no nosso casamento, na nossa solteirice ou no nosso namoro, não somos mais a gente que vive, mas o Cristo que vive, independente de todas essas coisas. E por isso nós nos rendemos a essa lógica de servidão. Que um dia nós passaremos por um casamento e teremos a lógica de servidão, que nós já podemos ter agora, como adolescentes, como jovens, solteiros. Porque aqui todo mundo é solteiro, né? Sim, cara. Ótimo. Então, é disso, de viver isso, de viver essa nova vida já agora. Porque é muita responsabilidade envolvida. Todas as coisas que vão nos acontecer, nós teremos que ter muita responsabilidade sobre elas. Porque nós somos uma coisa nova perante elas. Agora as coisas não nos vêm e nós somos adonados pelas coisas. Agora nós já temos um Pai. E as coisas vêm e nós tratamos ela com responsabilidade e sabedoria. Porque nós somos um novo ser. Com uma nova lógica perante essas coisas todas. Seja casamento ou seja solteiro. Por isso que é necessário. Por isso que é necessário o tempo da solteirice. Porque se eu não for capaz de viver a vida que Cristo quer que eu viva solteiro, então não adianta de nada eu querer casar. Porque eu não posso dizer que eu quero ter um casamento para o Senhor se eu não consigo viver para o Senhor agora solteiro. Se a minha vida solteiro, sem ninguém, não é totalmente para o Senhor, o meu casamento não vai ser também. O meu namoro não vai ser. Porque é o que nós somos. Não está dependente em mais nada, além do que Cristo fez. E o que Cristo já fez. O que já está consumado. E só nos resta viver isso. Amém. Amém. Então, a gente tem que estar muito atento. E a gente tem que se contentar e ser paciente. Claro que tem uns que estão esperando mais. Porque eu não sei como é estar esperando o tempo que o Ramiro está esperando ou que o Carlos está esperando. Eu não sei. Pois é, mas ele é com certeza mais velho que eu. Pois é, eu não conheço esse tempo todo, mas eu sei como é, eu sei o que é ser carente. Eu sei. E é uma regra, quase que é uma regra hoje em dia. O adolescente, para ser adolescente, ele tem que ser carente. E por isso que a gente tem que ter muita paciência. É justamente nesses sentimentos que a gente se transforma e vira um novo ser. Onde a gente deixa de ser carente. Onde a gente muito mais que fica... Porque é uma luta contra a nossa carne. Mas uma luta que não é sobre ficar pensando tem esse problema e eu não posso fazê-lo, eu não posso fazê-lo. É sobre pensar o que é a solução e viver ela, viver a solução. Porque quem vive o caminho de Cristo não vive o caminho do pecado, não vive o caminho um caminho não sábio. E é por isso que nós temos que nos concentrar naquilo que nós temos que ser, naquilo que nós somos em Cristo. Por isso que a gente tem que engolir, comer, mastigar e engolir a palavra. Meditar, e entender e estudar. Estudar mesmo. Buscar. Esse aqui é o estudo mais precioso que a gente pode ter. Porque isso aqui é a verdade do universo. E quando
Quando o Ramiro faz teologia ou quando eu tenho o sonho de fazer teologia, eu não quero entender mais sobre o livro que guia a minha religião. Eu quero entender sobre aquilo que é a palavra do Criador do universo. Isso aqui é da primeira letra até o último ponto, é a palavra de como funciona a existência. Isso aqui é regra da existência. Está acima do que eu sou capaz de entender, está acima da ciência, está acima da religião, está acima de qualquer coisa. É puramente verdade, que por muito tempo não se teve completa. Isso foi um processo de milênios para isso aqui ficar pronto, e nós agora temos completa a palavra do Senhor, completa, revelada. E nós só temos que ler, entender, fazer o esforço e querer. Então, vivamos isso. E que a nossa guerra espiritual seja crescer em espírito. Porque assim a carne morre. É a tal da metáfora da rinha de galo. Se você quer que o seu espírito ganhe e a sua carne perca, alimente o galo do espírito. O galo mais forte é o que ganha na rinha. Alimente o espírito. Leia a palavra e leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. É a verdade. É isso que resume a nossa vida agora. A buscar crescer naquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa vida em Jesus Cristo. Nossa vida, nova vida, que a gente ganha de graça, cara. A gente era, aqui nos textos anteriores, fala sobre isso, no 2:10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ou lá no início aqui, lá no 1, que fala sobre a questão da ignorância. Aqui, o 13 e o 14, vou ler. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências do mundo que antes havia em vossa ignorância. Nós antes não sabíamos, nós não tínhamos misericórdia, nós não sabíamos o que estava acontecendo, nós éramos pecadores vivendo uma desgraça de vida, uma vida horrível, uma vida podre, e nós estávamos vivendo isso, e Jesus veio para dizer: tem solução, dá para deixar de ser assim, eu transformo vocês com o meu sangue que eu derramo, e é isso, é para isso que a gente vive, é nisso que a gente vive, essa é a nossa vida, e ponto final. Essa é a nossa vida e ponto final. Não há mais nada, o resto vai se adequar a isso. Não isso se adequa ao resto. Tudo que eu faço, penso, falo que faço do momento que eu acordo e toda a minha noite em que eu estou dormindo. Tudo que me acontece e tudo que eu faço acontecer é por causa disso. Porque essa é a vida. Jesus Cristo. Ele é vida. E ponto final. É isso aí. Amém.